tudo bem? Eu sou Gabriela Marques, eu sou psicóloga, especialista em saúde mental. E na aula de hoje nós vamos falar sobre autoestima e segurança pessoal. O quanto isso é importante para quem vai participar aí de uma entrevista na televisão, para quem vai gravar um vídeo para rede social, né? O tempo todo, quando nós estamos nos comunicando, nós precisamos nos sentir bem com a gente mesmo, fortalecer a nossa autoestima, a nossa segurança pessoal, para conseguir ter um desempenho legal na hora de falar sobre o nosso trabalho. E é sobre esse tema que eu vou conversar com vocês na aula de hoje. Não sei como foi você, mas eu, na minha graduação, ao longo da minha formação, não aprendi nada sobre rede social. Eu tive que aprender fazendo, depois buscando outros cursos, enfim. E hoje a rede social faz parte do dia a dia de qualquer brasileiro, né? Então se torna um baita desafio, né? Estar diante das câmeras, falar com naturalidade, tentar vincular com a pessoa que tá ali te acompanhando sem parecer muito formal, muito duro, muito rígido, né? Porque a rigidez acaba não vinculando tanto a audiência. Mas, diferente das gerações que estão crescendo agora, essa geração mais recente que tá crescendo, né? Acompanhando canais do YouTube, né? A minha geração, talvez a sua geração, não era acostumada com esse estilo de comunicação, né? Então a gente precisa ir se adaptando e pensando nisso, que nós estamos trazendo essa aula então para te ajudar a te adaptar e melhorar a tua comunicação, caso você precise oferecer uma entrevista ou enfim gravar algum tipo de vídeo, tá bem? Bom, então vamos começar contextualizando. Primeiro, gostaria de falar um pouquinho sobre autoestima, tá? Autoestima tem muita relação com a maneira como nós nos enxergamos e não necessariamente tem a ver com a nossa aparência em si, tem muito mais a ver com como a gente está se enxergando. Já deve ter percebido que tem dias que tu acorda se sentindo muito mais bonita do que outros dias que tu daqui a pouco não acorda tão bem, ou daqui a pouco não teve uma noite tão legal de sono, a autoestima tá baixa, começa a enxergar um defeitinho aqui e outro defeitinho ali. Coisa que no dia que tu tava te sentindo bonita, provavelmente tu tinha o mesmo defeitinho no rosto, mas tu não enxergava, tu não tava valorizando aquele defeito, né? Então, quando a gente tá com a autoestima muito baixa, a gente tem uma tendência a se criticar mais, a se comparar mais, a se sentir mais insegura, a se torturar mentalmente, né? Se colocar pra baixo de alguma maneira. E isso nos atrapalha na hora de vir a público falar sobre um determinado assunto, mesmo que seja um assunto que tu está super acostumada, como por exemplo sobre o teu trabalho, né? Se tu tá com uma autoestima fragilizada, tu vai ter muito mais dificuldade de falar sobre aquilo que é super normal no teu dia a dia. Dito isso, a gente tem que pensar o quanto uma baixa autoestima vai nos trazer inúmeras dificuldades, né? Vai nos deixar mais insegura, como eu já comentei com você, vai nos deixar com mais dificuldade para enfrentar um desafio. Se tu tá com uma autoestima muito fragilizada, autoestima baixa, daqui a pouco vão te chamar, né, para você dar uma entrevista na televisão ou fazer uma live na rede social e tu não vai conseguir. Por quê? Porque tu vai te sentir mal com a tua aparência, tu vai te sentir insegura, tu vai ficar com medo, tu, né? Geralmente quando a gente vai dar uma entrevista, por exemplo, algo ao vivo, tu não sabe o que exatamente vai acontecer, né? Então talvez se tu não está tão segura de si, tu vai ficar com medo de fazer. E aí fica o questionamento, quantas oportunidades tu pode perder por medo ou por baixa autoestima ou por não se sentir segura de ir enfrentar. Então veja bem que é importante, né, a gente poder trabalhar a nossa autoestima pessoal, porque isso vai influenciar diretamente no nosso posicionamento profissional. Tá tudo muito, muito interligado. E geralmente a pessoa que tem a autoestima mais fragilizada tem a ver com questões, muitas vezes, da infância dela, né? Aquela criança que sempre foi muito criticada, ou que era comparada o tempo todo com o primo, com a amiga, né? Ou comparada com os coleguinhas de maneira negativa, né? Essa criança vai se desenvolver, vai crescer e vai se tornar provavelmente uma adulta com uma autoestima muito fragilizada, né? Outra coisa que contribui para autoestima baixa são experiências negativas, né? Daqui a pouco você já experimentou dar uma palavra em público e aí acabou esquecendo na hora, ficou muito nervosa, ficou muito ansiosa, ou se sentiu criticada, recebeu um comentário de alguém negativo.
isso acaba deixando a pessoa com uma autoestima mais baixa, se sentindo mais para baixo, enfim, com medo de enfrentar esses desafios. E existe também o julgamento, né? E não necessariamente o julgamento dos outros, mas o pior julgamento que nós podemos receber é o nosso próprio julgamento, né? E normalmente, quando nós estamos com uma autoestima muito baixa, o nosso julgamento tá lá em cima, a gente se autodestrói por pensamento e isso é muito ruim. Então a gente tem que sim controlar a nossa mente, monitorar os nossos pensamentos para não nos paralisar, né? Para não deixar com que o medo, a insegurança ou os pensamentos negativos nos impeçam de dar uma palestra, dar uma aula, de crescer profissionalmente, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala sobre o nosso trabalho, né, fora do nosso contexto, fora da nossa zona de conforto, seja num programa ou na rede social, a gente tá divulgando o nosso trabalho. Toda vez que a gente deixa de fazer algo assim por se sentir insegura, a gente tá se impedindo de crescer. Isso pode acontecer, né, muitas vezes em função do nosso próprio julgamento. Então, cuida aí, fica atenta aos teus pensamentos. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Bom, mas o que eu posso fazer então para fortalecer minha própria autoestima? O que eu posso fazer para me sentir mais segura, para ficar mais confiante, né? Para daqui a pouco me preparar melhor para uma aula que eu fui convidada para dar ou para um vídeo que eu fui convidada para gravar, uma live daqui a pouco. Fica tranquila que eu separei aqui algumas dicas que vão te ajudar nesse sentido. No dia a dia, eu sugiro sempre que você tenha bons hábitos, né? Cuida aí das suas práticas de autocuidado. E isso não só quando tu precisa dar uma palestra ou dar uma aula porque tu foi convidado. Eu digo isso no geral, né? De maneira geral, para tua autoestima, para o teu bem-estar, para tua segurança pessoal. É muito importante que tu cuide da tua alimentação, que você faça atividades físicas, que você tenha um momento para cuidar de si, para fazer algo que você goste. Isso vai ser muito importante pro seu bem-estar. Como eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, a vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto, né? Aí as coisas vão perdendo sentido. Não, a gente tem que fazer coisas que nos façam bem, que nos fortaleçam enquanto pessoa, que isso vai tornar muito mais fácil o nosso crescimento profissional também. Mas, especificamente, né, pro dia que você de fato vai fazer uma live, ou de fato vai gravar um vídeo para rede social, para o Instagram, ou você vai ter que dar uma palestra, né? Qual hábito, qual cuidado você poderia ter, você deve ter para se sentir mais confiante, ficar com a autoestima mais fortalecida? Tenta pensar, tenta escolher uma roupa, em primeiro lugar, uma roupa que tu te sinta confortável, tá? Que passe a postura profissional que você deseja passar, que passe a mensagem que você deseja, mas não pega algo muito longe da tua normalidade, assim, não pega algo muito diferente do que tu tá acostumada, porque tu não vai te sentir confortável e isso vai ficar mais claro pra quem tá te assistindo que tu não tá bem ali, né? Mesmo que seja com a roupa. Então, escolha algo que tu te sinta confortável, que tu te sinta bem, que tu te sinta segura. Passe uma maquiagem leve também, conforme você é acostumada a fazer no dia a dia. Não precisa fazer nada muito mirabolante, muito diferente do dia a dia, porque senão tu vai ser estranho pra ti. Por exemplo, eu sempre uso batom nude. Se eu fosse gravar essa aula aqui com batom vermelho, eu ia ficar muito desconfortável. Eu ia ficar só pensando na minha boca, eu ia ficar pensando se o meu dente não tá sujo, se não sujou de batom. Eu ia ficar pensando se eu não encostei a mão sem querer e borrei. Então, eu ia ficar muito desconfortável pensando no tal batom vermelho. Então, a gente vem pra aula, a gente vai pro lugar onde a gente vai conduzir a palestra, ou enfim, né, fazer essa atividade que nós somos convidadas da maneira mais confortável possível. Claro, né, sempre de maneira adequada, né, mas de maneira confortável. Pensando do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista emocional, é muito, muito, muito importante que tu reconheça as tuas habilidades, que tu consiga se elogiar. E isso não necessariamente só no dia, né, da tua apresentação, claro que não. Isso o ideal é que você faça diariamente, né, para fortalecer aí a tua autoconfiança, a tua autoestima. Você precisa mentalizar e não que você vai deixar de ser humilde por reconhecer isso em você, mas reconhecer as suas qualidades. Ter consciência do quanto tu é boa no que tu faz. Não é à toa que tu foi convidada para ministrar essa palestra ou para ministrar essa aula, para fazer essa live. Com certeza você é referência nesse tema
que você foi convidada para falar, não é à toa que veio esse convite. Aliás, se veio um convite que tá muito distante do que tu é acostumada a falar e do que tu te sente segura para falar, às vezes vale a pena recusar o convite, né? Se tu não te sente bem, não tem nada a ver com a tua capacidade, enfim, com o teu dia a dia, às vezes é melhor recusar o convite, mas provavelmente não é o caso, né? Então, se você for convidada é porque provavelmente você é referência no tema, no assunto, então você precisa reconhecer que você é referência no tema, no assunto, você precisa se empoderar, você precisa deixar a humildade um pouquinho de lado e internamente se dar conta que você é muito boa no que você faz. E você tem que conseguir se elogiar, se olhar no espelho e se elogiar, se empoderar, pensar, não, eu sou boa no que eu faço. Se tu não tem coragem de dizer isso para as outras pessoas, tudo bem, não precisa dizer, mas internamente tu precisa trabalhar isso em ti, porque toda vez que tu não trabalha, que tu começa a pecar essa questão da tua própria autoconfiança e do quanto tu deve valorizar as tuas qualidades e todo o teu desempenho profissional, enfim, toda vez que tu negligencia isso, tu tá negligenciando a tua carreira, né? Então você precisa se fortalecer, mesmo que você não fale isso para as outras pessoas, mas internamente, para te sentir mais segura, para te conseguir falar de maneira mais esclarecida, para te conseguir se sentir mais confiante para falar, tu precisa reconhecer isso em ti em primeiro lugar. Nada de ficar te comparando com fulana, com beltrana, ou ficar pensando que tu não vai conseguir fazer como outra pessoa. Tu nem tem que conseguir fazer como outra pessoa, tu tem que fazer do teu jeito. Por exemplo, na rede social, as pessoas costumam se comparar muito, né? Comparar com aquilo que elas estão vendo na rede social da outra pessoa. E olha que injusta que é essa comparação, porque muitas vezes a pessoa compara o seu bastidor, a sua vida, o seu bastidor com o palco do outro, né? Porque o que a pessoa posta na rede social dela é o palco dela. Ela escolheu a foto que ela ia postar, ela escolheu o melhor ângulo, ela escolheu o melhor vídeo, né? Daqui a pouco ela gravou várias vezes para conseguir postar ou tirou várias fotos para conseguir postar uma. E aí você que está no seu bastidor, vendo os seus perrengues, começa a se comparar lá com o palco da outra pessoa. Isso é muito injusto. É injusto contigo. Cuidem as comparações. Cuidem para não ficar comparando o teu desempenho, que tá gravando pela primeira vez uma live ou que tá gravando pela primeira vez um vídeo ou dando as primeiras entrevistas na televisão, por exemplo. Não vai ficar te comparando com alguém, sei lá, com o William Bonner, que apresenta o Jornal Nacional há muitos anos, né? Seria uma comparação muito injusta. Então não pega pesado contigo nesse sentido, tá? Tenta te superar a cada desafio que tu tem, mas não fica te comparando com outras pessoas, tá? Porque isso não é legal. Então, aprender a se valorizar é algo muito importante. É um processo muito interno e diário que você deve fazer. Não é só no dia que você tem uma apresentação importante. Não, é todos os dias, né? E eu tenho certeza que isso vai te ajudar, inclusive, a mudar o teu posicionamento no teu trabalho, vai fazer com que você se sinta mais confortável, mais segura para dar limites lá na tua família, onde tu precisa dar, mas é um trabalho interno que tu precisa fazer, né? Não tem uma fórmula mágica, é uma questão de todos os dias tu trabalhar contigo mesmo, o quanto tu precisa te valorizar, o quanto realmente tu é boa, né? E esse tipo de pensamento é que vai te fortalecer. Uma coisa que pode te ajudar no dia da entrevista ou quando você vai gravar, enfim, um vídeo, é conhecer o teu público. Conhecer o público do qual tu vai falar vai facilitar muito, porque vai te ajudar a trazer exemplos, né? E exemplos facilitam na comunicação, né? Facilitam o entendimento do público. E com certeza, se você vai dar uma palestra ou dar uma aula, você quer ser compreendida, você quer que as pessoas entendam do que tu tá falando, né? Aquela coisa de distanciamento não é muito legal. Então, conhecer o público que tu vai falar te ajuda a trazer exemplos. E isso facilita muito, muito, muito. Te deixa mais confortável, né? E é muito interessante, até trouxe um exemplo meu aqui pra contar pra vocês, que eu me lembro as primeiras vezes que eu estava gravando um vídeo, olha só que interessante, para um programa do NAP TV. O NAP é a clínica onde eu trabalhava presencialmente e eu me lembro das primeiras vezes que eu fui gravar a matéria para passar no programa, né? E quando veio aquela câmera que foi instalada, eu não conseguia lembrar nem o meu nome, porque, não sei, a gente fica com um certo medo, é uma coisa muito nova naquela época, era antes da pandemia, não era comum eu gravar vídeos, eu até falava em público, mas não olhando para uma câmera. Eu era acostumada a dar palestras, mas não olhando para uma câmera. E aí foi muito angustiante, mas isso não me impediu de fazer.
Talvez eu falei meio gaguejando, talvez, mas o importante é que eu não deixei de fazer. E essa é uma sugestão que eu tenho pra ti. Talvez tu vai ficar com vergonha, talvez tu vai ficar pensando, eu deveria ter feito diferente, poderia ter me desempenhado melhor, poderia ter falado melhor. Poderia, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, né? O importante é não deixar de fazer, é não deixar a vergonha tomar conta, é não deixar a vergonha te paralisar. Se tu começar a gaguejar, falar gaguejando mesmo. Se tu errar uma palavra, engolir uma palavra, pede desculpa e segue o baile. Outra coisa, não precisa comentar que tu tá nervosa. Ninguém vai perceber que tu tá nervosa se tu não falar, né? Daqui a pouco as pessoas vão pensar que o teu modo de falar é assim mesmo e é isso, sabe? E nada como a prática. Praticar é muito bom pra você se desenvolver, né? Então daqui a pouco, tu tem uma oportunidade de dar uma aula ou de gravar um vídeo, faça. Tu tem uma oportunidade de fazer uma live com alguém, mesmo que tenha uma audiência pequena, grave, sabe? A prática vai te dar experiência, né? Até porque a experiência sobre o tema provavelmente você já tem, senão você não seria convidada para falar sobre o assunto. O maior desafio aqui é como se comunicar diante da câmera, né? Que é um pouco assustador, mas a gente não precisa se apegar a isso. Tem coisas que a gente tem que fazer com medo mesmo. As primeiras vezes, provavelmente tu vai ter dor de cabeça, provavelmente tu vai perder o sono um dia antes, vai ficar ansiosa, vai ficar tensa, né? E esses sinais que o teu corpo provavelmente vai dar são sinais de ansiedade. E tá tudo bem, isso vai te ajudar inclusive a te preparar melhor para esse momento, né? Mas o importante é não deixar isso te paralisar. E claro, né, se tu tiver um roteiro organizado, se tu tiver em mente tudo que tu vai falar, tu não vai precisar te preocupar, né? Tu vai precisar confiar em ti mesma, confiar no processo e agir com naturalidade, tipo assim, fica plena, né? Nasceu dando entrevista na televisão. Enfim, quanto mais natural você parecer, melhor, tá? Mas claro, né, tem a questão que tu vai te sentir vulnerável, né? É uma coisa nova, é algo que tu não está acostumada a fazer. Mas é importante que tu não se intimide por isso e que tu enfrente, né? Que tu pense no quanto tu vai crescer profissionalmente, quanto tu vai aprender com essa experiência, né? Tenta pensar nessa perspectiva. Pensa como um amadurecimento teu enquanto pessoa e enquanto profissional. Por exemplo, se tu for gravar para rede social um vídeo, né, um Reels, agora tá muito em alta um Reels ou um Story, tenta gravar uma vez e postar logo. Não fica te olhando, não fica te analisando, porque tu vai enxergar que tu conversou erguendo mais um lado da boca, ou que o teu cabelo não ficou bom, ou tu vai enxergar um detalhezinho que daqui a pouco a outra pessoa não vai nem perceber. É tu e a tua autocrítica ali enxergando, né? Então, tu vai gravar algo tu mesma pelo teu celular, tenta olhar o menos possível. Gravou, posta, ou gravou, envia, não fica se olhando, porque senão tu vai só te torturar aí. Lembra que é sempre melhor feito do que perfeito, mas nunca mal feito, mas sempre melhor feito do que perfeito. Senão daqui a pouco tu vai começar a procrastinar, tu vai começar a achar que nada tá bom, tu vai gravar muitas vezes e vai passar muito trabalho sem necessidade nenhuma, porque tudo é treino. Claro, se tu perceber que é algo muito ansiogênico, te deixa muito nervosa, te faz ter uma crise de pânico, tu entra em tremedeira, tu vai no limite quando tu pensa em fazer algo assim, bom, aí talvez seja o caso que talvez seja interessante você buscar ir por uma psicóloga, buscar fazer uma terapia, né, para poder trabalhar melhor essa ansiedade. Mas claro, lembra que o tratamento psicológico ele não é de uma semana para outra. Então, se tu tem uma palestra para dar semana que vem, não adianta tu começar a terapia hoje, porque para semana que vem não vai resolver. Claro que pode amenizar, tu falar sobre isso e tudo, mas tu não vai ficar super plena de uma semana para outra, tá? O tratamento psicológico é um processo que leva tempo. Mas se tu percebe que tu tem sérias dificuldades de ansiedade para falar em público, ou enfim, para gravar vídeos, né? Que tu percebe que é realmente algo para além do normal, que realmente te dá muita ansiedade, talvez seja indicado buscar por psicoterapia, tá? Mas, de modo geral, tenta te preocupar o menos possível sobre o que os outros vão falar, sabe? Tenta não ficar pensando nos outros. Tenta oferecer o teu melhor dentro das condições que tu tem no momento, tá? Tenta não ficar te comparando com outras pessoas. Cuida os teus pensamentos para ti não ficar te diminuindo, para ti não ficar te colocando para baixo. Pensa que tu vai compartilhar sobre a tua experiência, tu vai trazer o teu conhecimento, né, de uma maneira muito genuína, né, que tu espera realmente ajudar quem vai estar ali te assistindo, te acompanhando, tá? Mas tenta não pegar muito pesado contigo, porque senão tu mesma vai te paralisar, o teu pensamento vai te
te paralisar, te deixar insegura, com receio, com medo, tá? E tenta não te julgar, porque o pior julgamento é aquele que nós fazemos sobre nós mesmos. Provavelmente as outras pessoas não vão te julgar e daqui a pouco tu mentalmente tá aí se torturando, tá? Então tenta pegar mais leve contigo, certo? Então confia em ti, passa um batom do jeito que tu sempre passou, faz tua unha, escolhe uma roupa confortável e vai dar a tua palestra, vai dar a tua aula, vai bem tranquila. E lembra que a tua cabeça, a nossa mente, tem poderes e a gente escolhe se a gente vai usar a nosso favor ou contra a gente. É isso então, espero que essa aula tenha contribuído, tenha te ajudado a pensar um pouquinho mais sobre a tua autoestima, sobre a tua segurança pessoal. Espero que você se empodere, consiga dar várias aulas, né, e fazer live, gravar vídeo e que você se sinta cada vez mais confortável. Como eu comentei antes, se essa aula não for suficiente, se tu realmente ainda te sentir muito despreparada, busca uma psicóloga para trabalhar essas questões aí, porque talvez tenha algo já um pouco mais patológico, uma ansiedade mais generalizada aí que tá te impedindo de fazer essas coisas, tá bem? Não esquece de me seguir lá no Instagram, de me acompanhar no YouTube. Se puder, me envia uma mensagem me contando o que tu achou sobre essa aula, tá bom? Vai ser um prazer poder te conhecer um pouquinho mais, certo? É isso então, obrigada pela oportunidade, um beijão e até a próxima!